sua cabeça no lugar onde você está, para que Deus realmente fale com a gente, para que o nosso coração agora esteja totalmente focado em Jesus e pronto para ouvir aquilo que Ele quer falar com a gente, beleza? Fecha o teu olho aí. Senhor Jesus, a gente quer entregar a nossa vida agora nas suas mãos, a gente quer pedir que você fale com a gente, que você tenha misericórdia das nossas atitudes, Senhor, dos nossos pensamentos, tantas vezes incrédulos, Senhor, tantas vezes contrários àquilo que você quer de nós. Senhor, fala o nosso coração agora pela Tua palavra, Senhor. A Tua palavra é poderosa, ela é viva, ela pode transformar um coração, ela pode transformar uma mente, ela pode transformar um pensamento, ela pode fazer com que a gente seja um grupo que comece uma revolução, Senhor. Por favor, fala a nossa vida agora de uma forma muito especial, Senhor, que nesse momento tudo aquilo que possa distrair o nosso coração fique lá fora, Senhor. Que nesse momento a gente olhe só para Jesus, que nesse momento a gente consiga ouvir a Tua voz, que a gente consiga perceber a beleza do Teu amor, Senhor, revelado nas Escrituras. Senhor, que a Tua palavra possa inundar o nosso coração essa noite, nesse lugar. Fala com a gente de uma forma muito especial, Senhor. Dá sensibilidade ao nosso coração, dá sensibilidade aos nossos olhos, à nossa mente. E, Senhor, fala com a gente profundamente, no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ler Lucas capítulo 14, versículo 25. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação enquanto o outro ainda está longe e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Amém? Espera um amém convicto aí nesse texto. É melhor a gente trocar? O que vocês acham? Troca? Sim? Tem aquele sem fio aí ou não? Só tem esse aqui? Só esse aqui? Começamos bem. Maravilha. Vamos lá. Eu vou ler de novo, né? Vamos ler de novo? Acho que a gente ficou um pouco desatento aí. Vamos lá. Vou ler mais uma vez, gente. Lucas 14, 25. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação enquanto o outro ainda está longe e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Amém? Esse é o texto. Eu confesso que alguns dias atrás eu fiquei um pouco triste com uma história que eu ouvi. Tinha uma pessoa que vinha bastante na nossa igreja aqui na Oceânica, e ela de repente parou de vir, ela sumiu, algumas pessoas sentiram falta dela, e esses dias alguém aqui da igreja encontrou essa pessoa e perguntou: poxa, por que você não está mais indo lá? A gente está sentindo a sua falta, a gente não te vê mais lá. E essa pessoa se virou para essa pessoa que é daqui da igreja e falou assim: eu estou indo numa outra igreja que o evangelho é um pouco mais leve.
o evangelho pregado ali na igreja oceânica é um evangelho muito pesado, e aí eu estava conversando com minha terapeuta e tal, ela achou interessante eu ir para tal igreja, que tal igreja tem um evangelho um pouco mais leve. Eu não sei o que isso significa para algumas pessoas. Para mim só existe o evangelho ou existe o que não é o evangelho. O evangelho é um só e é o evangelho que a Bíblia nos ensina, que a Bíblia nos aponta. Quando a gente lê a palavra de Deus, principalmente um texto como esse que a gente acabou de ler, a gente aprende que existe um preço a ser pago para quem quer ser discípulo de Jesus, para quem quer andar com Jesus. O texto deixa isso aqui claro para a gente, que para a gente se tornar mais parecido com Jesus, a gente precisa abrir mão de algumas coisas. E não tem jeito. Só assim a gente consegue ser discípulo de Jesus. O ponto principal desse texto que a gente acabou de ler é que os verdadeiros crentes, eles têm que estar dispostos a desistir de tudo por amor a Cristo, se for necessário. Isso é meio radical, não é? Nos tempos em que a gente tem vivido, em que as pessoas tentam defender que não existe uma verdade absoluta, de que todas as ideologias têm lá o seu valor, têm o seu jeito, o que importa é a forma como eu penso. O próprio Jesus ensina isso para a gente ser discípulo dele, ele sempre tem que ser o primeiro nas nossas vidas. E isso ele não abre mão. O que é discipulado? Discipulado é o processo de Deus moldar a nossa vida depois da nossa conversão e antes da gente chegar até o céu. E é um processo em que ele ajusta o nosso caráter ao caráter dele. E nesse processo ele resgata a imagem dele que foi perdida em nós depois do pecado. A melhor coisa que existe para a nossa vida, uma vez que a gente é convertido, que a gente começa a amar Jesus, é a gente seguir a Jesus, é a gente imitar os seus passos, é a gente trazer os seus ensinamentos para a nossa vida, e a gente começar a obedecer esses ensinamentos. Isso só faz bem para a gente, tanto para o nosso corpo, quanto para a nossa alma, quanto para a nossa saúde, para qualquer outra coisa. Mas existe um preço a ser pago. Existe um preço que a gente tem que pagar para que a gente consiga ser parecido com Jesus. E o texto que a gente leu aqui essa noite, ele traz para a gente algumas lições que são totalmente essenciais para a gente ser discípulo de Jesus. E eu queria compartilhar com vocês aqui essa noite. Primeira lição, a gente precisa amar Jesus mais do que tudo. A gente precisa amar Jesus mais do que qualquer outra coisa. Versículo 26. Você consegue entender que é Jesus que está falando essas palavras? Eu acho legal é que é Jesus que fala, cara, porque eu acho que se fosse Paulo escrevendo, a gente falaria assim, mas Paulo é muito radical. É o próprio Jesus que fala. Versículo 26. Se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. A gente deve amar Jesus mais do que qualquer outra pessoa, mais do que qualquer outra coisa. E aqui, entenda bem, isso não significa que você não deva amar sua família. Jesus não quis dizer isso. Jesus não quer dizer que, a partir de agora você tem que odiar o teu pai, a tua mãe, o teu irmão, você tem que criar guerra com todo mundo, porque você só tem que amar a mim. Não. A questão não é essa. Jesus quer que a gente ame Ele mais do que a qualquer outro desses. E se a gente tiver que escolher alguma vez na vida, entre o meu pai ou Jesus, entre o meu irmão ou Jesus, entre o meu namorado e Jesus, entre a minha amiga e Jesus, eu vou sempre escolher Jesus, se eu sou um discípulo real dEle. É isso que o texto está ensinando para a gente. Se a gente não ama Jesus mais do que qualquer outra pessoa, a gente não pode ser discípulo de Jesus. E qual é a maior prova do nosso amor por alguém? A maior prova do nosso amor é onde a gente investe geralmente o nosso tempo. A gente sempre dá maior atenção àquilo que a gente ama, aquilo que mais mexe com o nosso coração. Você lembra quando você começou a namorar, a sua namorada, o seu namorado, que você só pensava nele, que você queria entrar no WhatsApp toda hora para saber se não tinha uma mensagem nova dele, você queria entrar no Facebook, no Instagram dele, para olhar de novo as fotos que você já tinha olhado 100 vezes. Quando a gente ama alguém, quando a gente quer estar com alguém, a gente quer passar todo o nosso tempo com essa pessoa. O versículo 26, ele ensina para a gente que enquanto a gente coloca família, amigos, lazer, qualquer outra coisa no lugar de Jesus, ou seja, quando a gente gasta o nosso tempo, os nossos esforços com coisas que trazem só um benefício egoísta para a nossa vida, a gente não pode seguir Jesus. A gente não consegue ser igual a Jesus. Jesus quis deixar claro aqui que o amor a Ele e a seu reino deveria ser maior que
ou amor a qualquer outra coisa que a gente possa ter. Jesus quer a nossa devoção completa. Tudo da nossa vida ou nada. Não adianta algumas partes da nossa vida. E aí, quais são as aplicações práticas desse ponto aqui específico? Como que a gente traz isso para o nosso coração? Para a gente agradar a Deus, a gente precisa investir tempo com Deus. A gente precisa ter mais tempo com Ele. A gente tem que ter uma hora devocional diária. A gente precisa se alimentar da palavra, a gente precisa orar mais. A gente precisa servir também aqui na igreja. A gente precisa usar as habilidades, os dons que Deus deu para cada um de nós para o reino. O que você é bom? O que você faz bem? Que você é sinistro? Que você é bom naquilo? Cara, começa a usar isso no reino. Pode procurar aí o seu líder, qualquer outra pessoa, tudo que você puder usar, que você faz bem para servir a Deus, faça isso. A gente precisa fazer isso. O que a Bíblia ensina para a gente não é que a gente tenha que se isolar do mundo, que a gente tenha que se afastar dos nossos amigos, das pessoas que a gente ama, como se a gente fosse monge, sabe? Aquela coisa assim, vai lá para o mosteiro, fica distante de tudo, a partir de agora você tem que ser um cara totalmente esquisito, diferente. Não, não é isso. O que a Bíblia ensina é que a gente tem que viver a vida de forma saudável, aprendendo a glorificar a Deus em tudo que a gente fizer. A gente continua fazendo as coisas que a gente ama, as coisas que a gente é bom, mas a gente começa a fazer isso para a glória de Deus. E você não necessariamente precisa estar dentro de uma igreja para fazer essas coisas. Você pode fazer isso no seu dia a dia. 1 Coríntios, Paulo escreve aos Coríntios, lá no capítulo 10, versículo 31, assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. A gente precisa viver para a glória de Deus, é para isso que eu e você existimos. Também é necessário a gente, óbvio, ter um momento a sós com Deus todos os nossos dias. Só assim, querido, só assim, querida, só assim a gente vai conseguir ouvir a voz de Deus. Não tem jeito, a gente não consegue fugir disso. O caminho é estreito. A gente precisa de Jesus para a gente andar nessa caminhada. Tem um pastor americano chamado Wayne Cordeiro, ele contou uma história que deixou todo esse meio gospel, esse meio cristão, um pouco abalado um tempo atrás. Esse pastor é muito conhecido, ele numa pregação contou que um outro amigo pastor dele adulterou. Cara, como é triste a gente ouvir uma história dessa, de um pastor que adultera, e ele conversou com esse pastor que era muito amigo dele, e ele perguntou, cara, o que houve, cara? O que aconteceu que você caiu? Como pode? Sabe, tantas vezes as pessoas ouviam as suas palavras e eram cheias de poder, e a gente via que parecia que Deus falava diretamente com a gente, e ele se virou para ele e falou, cara, infelizmente, todas aquelas coisas que eu falava para as pessoas, eu não vivia, eu não praticava. Eu só pegava um monte de palavra bonita e jogava, sabe, para a igreja. E aquilo não entrava no meu próprio coração. Infelizmente, ele caiu. O que Jesus quer das nossas vidas é que a gente o ame mais do que qualquer outra coisa. Mais do que tudo. Jesus deve ser o primeiro na nossa vida e no nosso coração. A segunda lição que esse texto traz para a gente é que a gente deve carregar a nossa cruz. Versículo 27. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue não pode ser meu discípulo. Carregar a nossa cruz. Tem um outro momento que Lucas também relata, que está lá no capítulo 9, versículo 23, que Jesus fala mais ou menos sobre isso também. Jesus dizia a todos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo? Naquela época era comum, quando a pessoa era condenada à crucificação, a pessoa carregar a própria cruz, em que ela seria morta. Então a pessoa era condenada à crucificação, ela tinha que carregar a cruz e levar para o lugar onde ela seria crucificada. Ou seja, quando todo o povo via alguém carregando uma cruz, era sabido que aquela pessoa estava carregando o objeto pelo qual ela levaria e que ela seria morta. Todo mundo olhava para aquela pessoa carregando uma cruz, ela sabia que aquele cara ali vai morrer daqui a poucos instantes. Quando Jesus diz que a gente tem que tomar a nossa cruz diariamente, negar nós mesmos, a gente tem que entender que todo dia eu tenho que acordar pensando, cara, eu tenho que morrer para mim mesmo,
e viver para a vontade de Deus e não para a minha própria vontade. Eu tenho que carregar minha cruz, todo dia eu tenho que entender, cara, hoje eu vou morrer para mim mesmo, hoje a minha vontade não vai ser satisfeita, hoje a vontade de Deus é que vai ser cumprida na minha vida. Tome a sua cruz diariamente e me siga. Enquanto no primeiro momento a gente tem que entregar todo o nosso tempo, a gente tem que amar Jesus em primeiro lugar, como forma de devoção, agora que a lição cara, eu tenho que amar sim, mas agora o meu tempo tem que ser investido naquilo que Jesus quer, naquilo que Jesus deseja para a minha vida. Quando a gente entrega a nossa vida para Jesus Cristo, Ele passa a ser o nosso dono, o que é muito melhor. Eu tenho que fazer a vontade de Deus, não a minha própria. Acabou isso. Como se eu soubesse o que é melhor para a minha vida. Onde você estaria se você fizesse tudo aquilo que você tem vontade e desejo e você pudesse fazer tudo aquilo que você tem vontade e desejo? Eu ouso arriscar que muitos aqui já estariam mortos. E eu não estou brincando, eu estou falando sério. Pensa que se tudo aquilo que você quisesse, desejasse desde o dia que você nasceu, você pudesse realizar, você é totalmente livre para fazer o que você acha que você pode fazer. Faz. Vai, se entrega aquilo que você deseja, aquilo que você quer. Onde que você estaria nesse momento? Infelizmente, a nossa natureza é uma natureza pecaminosa, uma natureza caída. O nosso corpo, ele sempre tende à vontade do nosso próprio ego, aos nossos desejos errados, ele sempre tende ao pecado. A única coisa que afasta a nossa vida de Deus é o nosso pecado. Uma vez eu tinha uma amiga, e eu lembro que quando eu falei sobre isso, depois ela veio me procurar falando que era ela, mas eu ouvi alguém contando a história dela, eu achei isso surreal, mas ela falou assim, ela estava vacilando, assim, sabe, na vida dela com Deus, ela estava ainda no início da caminhada dela, e aí uma amiga está aqui, que era um pouquinho mais madura na fé, chamou ela para conversar, falou, você está vacilando nisso e tal, e ela chegou e falou, não se mete na minha vida não, quando o meu pecado estiver me atrapalhando com Deus, eu paro com Ele. Vocês estão rindo, mas essa história é real. Ela falou isso de verdade. Hoje, eu sinto graça porque depois essa pessoa já me procurou e falou, pô, Felipe, aquilo que você falou é surreal, fui eu que fiz. Foi eu que falei. Hoje eu vejo o absurdo que eu falei. Cara, isso é totalmente incoerente. É a mesma coisa que a gente pensar assim, cara, o dia que o bacon fizer mal à minha saúde, eu paro de comer bacon. Ele vai fazer mal para o colesterol, para a nossa saúde. A conta um dia vai chegar, pode ser que a gente não perceba isso agora. Um dia a gente vai perceber o quão mal isso fez. Sempre que a gente peca, é como se a gente pegasse aquela cruz que a gente estivesse carregando, e é como se a gente jogasse essa cruz de lado. Eu não quero mais carregar essa cruz. Não quero morrer para mim mesmo, não. Eu quero viver, eu quero fazer aquilo que eu tenho vontade. E aí, qual é a aplicação disso aqui para a nossa vida? Eu preciso viver para a vontade de Deus e não para a minha própria vontade. E para eu fazer a vontade de Deus, eu tenho que fugir do pecado. Quando a gente estuda sobre a história da igreja, a gente ouve falar de vários homens que foram considerados heróis da fé. Homens como John Bunyan, Jonathan Edwards, John Wesley, David Brainerd, Charles Finney. Esses caras gastavam horas por dia em oração. Eles eram cheios do Espírito Santo. Quando eles pregavam, milhares e milhares e milhares de pessoas se convertiam ao mesmo tempo. Sabe o que mais me chama a atenção na vida desses caras? Era o quanto eles lutavam contra o pecado, cara. Eles oravam fervorosamente para que o Espírito Santo trouxesse convencimento e arrependimento de pecado no meio do povo que eles viviam. Eles falavam disso todos os momentos, todas as situações, o quanto que o pecado é nocivo, o quanto que o pecado acaba com a nossa alma. E sabe qual foi a consequência disso? Os maiores avivamentos da história da igreja. Carregar a nossa cruz dia a dia significa que todos os dias eu vou lutar contra o meu pecado. Todos os dias eu vou lutar contra o meu pecado. Sabe o que isso quer dizer de uma forma totalmente simples, aberta e sincera aqui entre a gente? Significa que, cara, eu não vou falar palavrão, porque falar palavrão entristece o espírito. A Bíblia deixa isso muito claro. Isso significa que se eu estou namorando e eu estou caindo direto no meu namoro, eu estou transando com o meu namorado, com minha namorada, eu estou em pecado,
É melhor ou eu terminar esse namoro, ou eu casar de uma vez. Porque isso entristece a Deus. Isso significa que eu não vou me embriagar mais, porque embriaguez desagrada muito ao Espírito. Olha um texto que está escrito lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 19. Paulo escreve aos Gálatas. Ele diz assim: ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. A gente não pode banalizar o pecado. A gente não pode banalizar o pecado. Querido, você não pode ficar pensando que você é fraco demais se você tem caído em algum pecado que tem sido difícil para você. O diabo, ele tenta colocar isso na tua cabeça, ele tenta te enganar todos os dias, como se você realmente fosse fraco. Sabe o que a palavra de Deus ensina para a gente? Paulo escreve aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar, mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Paulo aqui está dizendo que Deus não é um Deus sádico, que fala, vocês não podem fazer isso aqui, e aí você fica com aquela coisa insuportável, porque você não consegue, você não se aguenta. É impossível não pecar. Isso é a mentira do diabo sobre a sua vida. A Bíblia ensina que a gente consegue sim, você consegue sim, querido. Você consegue viver uma vida santa sim. Não porque você é forte demais, mas porque o Espírito Santo de Deus hoje habita no teu coração. Porque Deus te ama, porque Jesus morreu numa cruz para que você hoje tivesse vida. Você consegue não porque você tem esse poder, mas porque Jesus tem esse poder, Ele permite que você tenha esse poder. Eu vou um pouco além. O pecado para Deus é uma questão tão séria, mas tão importante, que Paulo escreve agora aos Efésios, lá no capítulo 5, versículos 3 e 4. Eu queria que você não esquecesse nunca mais esse texto do seu coração. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graças. O pecado é tão podre, é tão sujo, é tão horroroso, é tão fedido, é tão nojento, que a Bíblia ensina para a gente que entre nós, os santos, os que amam a Jesus, não deve haver nem brincadeirinha sobre o pecado, nem brincadeirinha sobre moralidade sexual. A gente não deve apenas colocar Jesus em primeiro, amando Ele mais do que tudo. A gente também deve carregar a nossa cruz diariamente. A gente precisa lutar insistentemente contra o pecado, todos os dias da nossa vida. A terceira lição que esse texto traz para a nossa vida é que a gente tem que renunciar a tudo que a gente tem. Versículo 33, Jesus diz: qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui não pode ser meu discípulo. A gente precisa saber e aprender que a caminhada com Jesus exige renúncia. Renunciar é rejeitar, é recusar, é desistir de alguma coisa. Isso é renunciar. Eu lembro uma situação que eu já passei na minha vida, que uma vez eu me comprometi de fazer um jejum. E eu me comprometi com Deus em que naquele dia eu ia ficar o dia inteiro jejuando e eu não ia comer. Mas chegou num determinado momento daquele dia que eu não me aguentei e eu comi. Eu pedi perdão, eu falei, poxa, Deus me perdoe e tal. E eu lembro como se fosse ontem, cara, esse dia. E eu lembro que eu peguei um ônibus no final da tarde e estava indo ensaiar uma banda que eu tinha e tal. E no ônibus eu falando com Deus e tal. Desculpa, eu estou meio emotivo, não sei porquê. Ai, esquece isso aí, tá? Mas, enfim,
Aí eu estava no ônibus orando e falando com Deus, e, cara, a experiência que eu tive foi a seguinte, eu senti Deus falando muito forte comigo. Cara, quem foi que disse que eu não quero que você se esforce? Eu sei que é difícil. Não é sempre que vai ser fácil, não. O que foi que disse que eu não quero que seja? Que você se esforce, para você jejuar e você cumprir. Às vezes, sabe, na nossa caminhada, no nosso dia a dia, a gente se compromete com algumas coisas, e a gente simplesmente esquece, chuta o balde, esquece aquele compromisso que a gente fez, e a gente acha que, tá tranquilo, Deus vai perdoar, e tá tranquilo, vai passar. Cara, realmente Deus vai perdoar, Deus vai deixar isso tudo para trás, mas quem disse que é pra gente viver assim? Quem disse que tem que ser assim? A caminhada com Deus, ela requer esforço para a gente rejeitar o que precisa ser rejeitado. E é interessante que antes dessa afirmação de Jesus, de que a gente precisa renunciar a tudo, Jesus conta para a gente duas historinhas, ele dá duas ilustrações. Uma que está nos versículos 28, 29 e 30, e uma segunda ilustração que está nos versículos 31 e 32. A primeira, nos versículos 28, 29 e 30, Jesus diz assim: qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Aqui Jesus diz que existe um homem que pensa em construir uma torre. E diz que antes dele começar a construir essa torre, ele precisa calcular os custos disso. Ele precisa saber qual é o preço que ele vai enfrentar, qual é o preço que ele vai ter que pagar. O mesmo preço que a gente falou aqui no início hoje, que a vida cristã exige um preço. E aí Jesus conta que se ele não fizer esse cálculo, ele pode vir a ser um objeto de ridículo, porque ele pode não conseguir terminar aquela obra. Da mesma forma, antes da gente decidir se tornar um seguidor de Jesus Cristo, a gente precisa compreender que ser cristão não é um mar de rosas. Eu não sei se você veio hoje aqui atrás de uma palavra confortadora para o seu coração. Hoje a ideia não era ser isso. Hoje a ideia é confrontar um pouquinho a gente. Eu acho que às vezes a gente precisa disso. Ser cristão não é um mar de rosas, não. É maravilhoso sim, cara. É maravilhoso porque a gente sabe que o nosso prêmio está lá na eternidade, está com Jesus real. Antes disso, a gente tem uma vida para viver aqui. A lição aqui é: analise antes de agir. Olhe, sabe? Dá uma olhada antes de você saltar, antes de você dar um pulo. Calcule o tamanho da dificuldade. Tenta entender o tamanho dessa dificuldade para você não fazer de qualquer jeito, para você não viver a vida cristã de qualquer jeito. Mas aí Jesus não para por aí. Aí Jesus vem com uma segunda ilustração. Versículo 31. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz. Agora, nessa ilustração, existe um rei. Esse rei aqui, agora, ele não está na mesma posição do construtor da primeira ilustração. O construtor, a princípio, ele tinha liberdade para agir ou não. Ele podia construir ou não. Ele ia calcular e ele ia tomar uma decisão, se ele ia seguir em frente. Agora que o rei ele está sendo atacado, está vindo alguém contra ele, e esse alguém tem uma tropa que é maior que a dele. Ele precisa tomar uma decisão. Precisa decidir o que ele vai fazer. Provavelmente, se ele for um rei sensato, ele vai enviar uma delegação e vai pedir um acordo de paz. Isso aqui agora mostra para a gente que o pecador, eu e você, precisamos agir. A gente precisa tomar uma decisão, não dá para a gente ficar neutro. A lição agora aqui para a nossa vida é que a gente não tem que só analisar antes de começar a agir, ou que a gente tem que olhar antes de saltar, antes de dar um pulo, mas agora a gente tem que agir na direção correta. Agora a gente tem que saber para onde que a gente tem que saltar, para onde que a gente tem que pular. Essa segunda história aqui, essa segunda ilustração ensina para a gente que o pecador, depois de analisar os riscos, ele precisa buscar reconciliação com Deus, porque ele nunca vai vencer esse outro rei que vem contra ele. Ele sempre vai ser mais fraco. A coisa mais sábia, sensata e razoável a fazer é nos reconciliarmos com Deus, é deixarmos o pecado para trás. Assim como aquele rei pôde ver que o seu exército era muito mais fraco que o exército inimigo e pediu um acordo de paz,
nós também precisamos entender que sozinhos a gente não consegue ir a lugar nenhum. Sozinhos a gente não vai a lugar nenhum. A gente precisa se reconciliar com o nosso Deus para que a gente possa viver. A gente precisa renunciar a nós mesmos. Por isso que Jesus continua essa segunda ilustração falando: da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, está lá no versículo 33, eu não estou inventando isso não, tá? Que não renunciar a tudo que possui não pode ser meu discípulo. Jesus pede uma devoção de todo o nosso coração. Uma devoção de tempo, uma devoção de dinheiro, uma devoção dos nossos talentos e qualquer outra coisa que venha à sua mente. Só que tudo isso precisa ser consciente, precisa ser calculado, precisa ser analisado. Você precisa entender que decisão que você está tomando, para onde que você está indo, para onde você está levando a tua vida. Qual a aplicação disso aqui para a nossa vida? Quando eu começo a minha caminhada, eu tenho que ter em mente que eu vou abrir mão de toda a minha vida por Jesus. Por quê? Porque discipulado é o processo de eu me tornar semelhante a Jesus. Semelhante a Jesus. Jesus abriu mão da glória dele lá no céu, como Deus, e ele se humilhou e passou a viver no nosso meio. Tudo isso para nos salvar. A gente precisa renunciar a tudo que a gente possui. Jesus nunca disse que seria fácil. Ele dizia que o caminho que conduz à vida eterna era estreito, só alguns passariam por ela. Eu também não estou querendo ser um Felipe legalista e radical, não. Eu só estou falando do Evangelho. Isso está lá em Mateus capítulo 7, versículo 13. Mateus capítulo 7, versículo 13. Olha o que Jesus diz. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Isso é Jesus falando. A porta é estreita, o caminho é estreito. Infelizmente, são poucos os que a encontram. A vida cristã não é para uma grande massa de gente, para todo mundo, para todos os, sei lá o quê. É para poucos. E a Bíblia ensina isso para a gente. São poucos os que a encontram. E aqui eu queria abrir um parênteses. Eu não sei como que essas pessoas que vêm defender, sabe, aquela coisa, Jesus é amor, então a gente não deveria fazer isso ou aquilo, e etc, etc. Porque Jesus ama todas as pessoas e tal, nananã, nananã. Eu não sei o que entra na cabeça dessas pessoas quando elas leem um texto desse aqui que a gente acabou de ler. Como se Jesus fosse um Jesus permissivo. Você pode fazer qualquer coisa, que Jesus vai te perdoar, fica tranquilo. Todo mundo é pecador. A graça dele é suficiente. Eu queria entender de verdade, assim, enfim, é só um parênteses aqui. Mas como que a gente explica que poucos encontram a porta estreita que leva à vida? Isso não significa que a gente nunca vai pecar de novo, que a gente vai ter uma vida perfeita, porque isso é impossível. Eu e você nunca vamos ter isso. Mas sabe o que isso aqui significa? Sabe o que isso aqui ensina para a gente? Que o nosso pecado sempre vai envergonhar o nosso coração. Que o nosso pecado sempre vai constranger a gente, sempre vai fazer a gente voltar para os pés do nosso Salvador, reconhecendo que Ele é digno do nosso arrependimento. É isso que significa. Significa que o meu pecado é nojento, eu não vou me alegrar com o meu pecado. Eu tenho vergonha do meu pecado. Eu tenho tristeza pelo que eu fiz, que entristeceu a Deus. Eu preciso me arrepender. Eu preciso me voltar para o meu Salvador, pedir perdão mais uma vez. Senhor, me perdoa, porque eu sou um pecador horrível. Eu não sou digno da Tua presença. Mas eu quero caminhar com você, eu quero te amar com toda a minha vida. Eu quero ser um desses poucos aqui que encontram o Teu caminho, que leva a vida. Que passa pela porta que é estreita. E Jesus precisa ser o primeiro na nossa vida. A gente tem que amar Jesus mais do que tudo. A gente deve carregar a nossa cruz, a gente deve morrer todos os nossos dias para os nossos próprios desejos, a gente precisa lutar contra o nosso pecado, a gente tem que renunciar a tudo que a gente tem por Jesus. Isso exige esforço, exige toda a nossa vida entregue. A vida cristã ela tem um preço a ser pago, e esse preço envolve
entrega do nosso amor a Jesus, com o nosso tempo, os nossos recursos. Esse preço pago envolve carregar a nossa cruz, ou seja, a gente entender que a gente todo dia tem que morrer para a nossa própria vida e exige renúncia. Querido, viver com Deus não é só vir às reuniões que existem aqui na igreja, não é só a gente participar das células, participar dos discipulados, é andar dia a dia com Ele. É a gente estar disposto a obedecer a Jesus em tudo que Ele mandar. Toda a nossa vida é resultado das nossas escolhas, das decisões que a gente toma. Infelizmente, várias escolhas que a gente toma são baseadas em critérios ruins. Por exemplo, a nossa cultura. A gente olha para a nossa cultura e a gente percebe, hoje todo mundo faz isso, então é normal fazer isso. Isso, às vezes, é um critério que faz com que a gente tome decisões erradas e equivocadas. Outro critério, por exemplo, é a tradição. A gente olha para o passado, sempre fizeram assim. Sempre foi assim. Qual o problema de eu fazer isso agora? Outro critério é a razão. A gente pensa, cara, isso aqui é o que parece mais lógico de eu fazer. Quantas vezes você já pensou, isso aqui que é o certo, porque isso aqui é o lógico para mim, de acordo com as coisas que eu penso, que eu considero corretas. Outro critério é a emoção. A gente fica achando, cara, isso aqui é o que parece mais certo. Sabe qual é o grande problema? O problema é que esses critérios, eles são corrompidos pelo pecado. Eles não são 100% corretos, na maioria das vezes. E como que a gente vai saber qual é o correto de verdade? Com a palavra de Deus. A gente não vai fugir disso aqui nunca na nossa vida. A gente precisa da palavra. A gente precisa saber para onde a gente está indo. A gente precisa saber se as decisões que a gente está tomando são corretas e agradam de verdade a Deus. Você tem convicção das escolhas que você está tomando hoje? Você tem convicção se aquilo que o seu professor está te falando lá na faculdade ou no seu colégio é o correto de verdade, de acordo com o que a palavra ensina? Quais decisões você está tomando? Que escolhas você está fazendo? Tem um preço. É difícil. Às vezes vai ser você contra todos. Mas a única forma de viver de verdade é de acordo com a vontade de Deus. E sabe qual vai ser a consequência disso? Vai ser uma vida saudável, uma vida equilibrada, uma vida feliz, uma vida cheia de satisfação. Mesmo que você não tenha todas aquelas coisas que você sempre sonhou, materialmente falando. Se Jesus preenche o teu coração, nada mais vai te satisfazer tão bem quanto. E aí, Jesus termina esse texto que a gente leu essa noite aqui, dizendo o seguinte, e aí está lá nos versículos 34 e 35 do capítulo 14 de Lucas. E aí Jesus encerra falando assim: o sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para adubo, é jogado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. É a forma como Jesus termina o texto que a gente leu aqui. O que Jesus está querendo dizer para a gente? Que o cristão que não paga o preço de viver com Cristo é como o sal que perde o sabor. Se o cristão não se entrega de verdade, não ama Jesus mais do que qualquer outra coisa na vida dele, se o cristão não luta contra o pecado com toda a sua força, se o cristão não renuncia a nada nessa vida, e a vida cristã exige renúncia, ele é como um sal sem sabor. Só serve para ser jogado fora. É forte isso, né? E é Jesus que fala isso. Infelizmente, existem muitos cristãos hoje em dia que pensam que existe um evangelho leve. Afinal, Jesus é amor. Como se o evangelho pudesse ter alguma coisa que o adjetivasse. O evangelho é isso. O evangelho é... Cara, o evangelho é o evangelho. Não tem como adjetivar o evangelho, não tem como ser um evangelho de acordo com a nossa vontade. O evangelho é o evangelho, é o que está escrito na palavra de Deus. Será que Jesus é tão radical assim? Como a gente aqui pensa, como de repente o evangelho que é pregado na igreja oceânica? Será que ele é radical assim? Sinceramente, para mim, Jesus não é radical pelo que ele quer da gente, pelo que ele quer de você, pelo que ele deseja de você.
Para mim, Jesus é muito mais radical pelo que ele fez por nós, pelo que ele fez por mim, pelo que ele fez por você. Agora, qualquer coisa que eu faça por ele como resposta ao amor dele por mim é pouco. É pouco, não tem nada de radical. Você acha que o que Jesus pede de você é pesado? Ou você entende que o preço que ele pagou pelo peso do nosso pecado é muito maior? Querido, tome uma decisão. Essa noite aqui é uma noite para você tomar uma decisão. O que você quer da sua vida daqui para frente? O que você quer da tua vida? A gente ainda vai ter eternidade para desfrutar tudo que Deus preparou para a gente, que vai ser perfeito. E vai ser muito mais perfeito do que qualquer coisa que você possa pensar como perfeita. Agora, a gente precisa escolher um caminho. A gente precisa tomar uma decisão. A gente precisa tomar uma atitude. Eu espero com todo o meu coração, querido. E eu espero que você não saia daqui triste e desanimado. Pelo contrário, eu espero que isso tudo sirva para mexer com o nosso coração aqui essa noite. Mas toda a minha expectativa é que a gente saia daqui querendo, sabe, desejando com todo o nosso coração, com toda a nossa força, o caminho que leva a gente para mais perto de Cristo. O caminho que faça a gente querer pagar o preço, ainda que seja um preço alto demais, que a gente acha que seja alto demais, porque perto do que Jesus fez, nenhum preço vai ser autossuficiente. A gente precisa pagar o preço e vale muito a pena. Amém? Vamos orar, fecha aí o teu olho, abaixa a tua cabeça. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Às vezes ela confronta a gente, Senhor, de uma forma que a gente não esperava. Às vezes a gente se depara aqui com algumas coisas que são um pouco fortes, Senhor. Às vezes a gente não quer fazer algumas coisas, Senhor. Infelizmente, a nossa natureza é pecaminosa. A nossa natureza, ela quer tudo o que é contrário a você. Infelizmente, Senhor, se dependesse só da nossa vontade, a gente viraria as costas para você, a gente não ia querer mais saber, Senhor, da tua palavra, de quem você é. Mas obrigado, Senhor, porque você ama tanto a gente, que você trata a gente com paciência, com bondade, com amor. Senhor, nada nesse mundo vai pagar isso, Senhor. Ajuda a gente a pagar o preço da vida vivida na tua presença, Senhor. O preço da vida cristã, o preço do discipulado. Que a gente ame você mais do que qualquer outra coisa, que a gente entregue a nossa vida, que a gente carregue a nossa cruz diariamente, mesmo sendo tão difícil, Senhor. Ajuda a gente a conseguir viver dessa forma. Ajuda a gente a renunciar, Senhor, a toda a nossa vida, entendendo que não existe outro lugar para a gente ir se não for para os teus braços, Deus. Traz a gente para perto, Senhor. Transforma o nosso coração mais uma vez essa noite, que a gente ame Jesus com toda a nossa vida e com todo o nosso coração. Para a tua glória, Pai, no nome de Jesus. Amém.